Obrigado, boa noite a todos. Quero pedir um favor para a Regina e para o Paulo. Me tragam a letra daquela primeira música que vocês cantaram, que se encaixa muito bem no que a gente vai conversar hoje à noite. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma correção, não sou palestrante, tá? Eu gostava de dizer conversante, mas quando a gente conversa, conversa entre, né, aqui não tem a... Então, eu sou um cara que gosta de falar da doutrina espírita, na doutrina espírita. Então, eu venho aqui falar sobre a doutrina espírita, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente gosta. Eu, particularmente, adoro a doutrina espírita. Já estou há alguns anos. Não aparenta, parece que eu sou jovenzinho, né, Jorge? O Jorge sempre acha que eu sou. Mas eu gosto muito e gosto muito de falar e não perco a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita. Em qualquer lugar que eu vou, se eu tiver a oportunidade, eu falo. E eu vou trazer aqui um tema hoje que eu acho interessante. Como nós estamos no início do ano, alguns talvez tenham feito, ou faziam antigamente, no nosso passado nós fazíamos, simpatias de virada de ano, né? Como se a virada do ano fosse mudar a nossa vida. Por exemplo, alguns comem 7 ou 12 uvas e guardam a semente. E eu comecei a pensar, se comer 7 ou 12 uvas, guardar a semente resolve, eu pensei em comer 7 melancias e guardar a semente. Mas daí eu ia ter que passar um ano com uma bolsa desse tamanho, talvez, né? Desistir. Tem aquelas pessoas que usam o vermelho para o amor, para a paixão, o amarelo para o dinheiro, o verde para a harmonia, pela paz, não sei o quê. Daí eu pensei em fazer uma camisa toda colorida e coisa e tal, e iam achar que eu estaria num bar de carnaval. Né? Que na realidade a virada de ano nada mais é do que um ano. É um ano que foi o nosso calendário gregoriano hoje, estipulado lá por Gregório, ele para organizar a nossa vida. Mas nós podemos mudar, final de ano, quantas pessoas, eu vou fazer regime a partir do dia 1º, mas sobrou tanta comida que eu vou ter que comer dia 1º, aí dia 2 já passou e coisa e tal, e a gente vai adiante. Vou parar de beber, vou parar de fumar. E pouco a gente faz. E quando a gente pensa em tudo isso, tem uma obra da doutrina espírita, que é o manual. Kardec nos trouxe um manual entre as obras básicas, eu estou falando. Trouxe um manual que nos mostra que tudo que nós buscamos, pular 7 ondas, ou 5 ondas, ou mergulhar 7 ondas, né, tudo isso, né, não precisa nada disso. Não precisa usar cor, não precisa comer, não precisa... a história do porco. Por que a gente come porco? Porque ele empurra as coisas para frente. E não come galinha porque ela joga para trás. E aí eu pensei e dizia assim, tá, mas o que o porco joga para frente? A sujeira. Vai empurrando a sujeira. E a galinha limpa o terreiro, joga tudo para trás para ter só a comida para ela. Será que nós estamos comendo certo? Então, eu não como essas coisas, não tenho... lentilha para ter, né? Imagina, né? Se eu botar a camisa amarela, dourada, comer lentilha, a Mega Sena vai ser minha. Ou de todo mundo que fizer isso. Então, nós queremos a facilidade. E esse manual nos traz para nós espíritas, para nós cristãos, tanto que eu usei a palavra cristão. Nada mais é do que esse livro aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Falando em doutrina espírita, que é onde nós estamos, numa casa espírita, muitas pessoas querem ser médium, querem ser passistas, estudam a doutrina espírita. Para que eu seja um ótimo médium, um médium de Cristo, o que eu preciso ter? E aplicar em minha vida o Evangelho. Para ser um passista que realmente ajude o outro com as minhas energias, com as minhas vibrações, além do estudo do passe, eu preciso ter o Evangelho. Aplicar em minha vida o Evangelho.
Quando se fala em fortuna, em pobreza, o Evangelho nos explica. Quando nós falamos em dores e sofrimentos que nós temos em nossas vidas, o Evangelho explica. Tudo que nós quisermos falar em nossa vida, esse manual nos traz. Tudo está aqui. Todas. Eu tenho como hábito, pessoal, diariamente eu faço o Evangelho. Alguém faz o Evangelho no lar aqui? Todos fazem? Quando se faz um atendimento fraterno, qual é a indicação que a casa faz? Fazer o Evangelho no lar. Para quê? O Evangelho no lar ele é tão importante que faz uma harmonia, como nós estamos aqui, harmonizados, que a casa aqui do lado, a casa de lá, se é um edifício, todos os apartamentos de cima, eu não sei dizer que raio de vibração, os irmãos que estão morando nesse raio aqui estão recebendo essas vibrações. Se eles tivessem só um pouquinho tivesse assim a consciência, não, mas ali na casa espírita eles estão em palestra, eles estão em oração. Eu vou ficar agora meditando aqui, pensando na minha vida, pensando em Deus, já seria importantíssimo isso para eles. Mesmo eles estando vendo novela, vendo futebol, vendo um filme de terror, de não sei o quê, as vibrações chegam nele. Claro que não tem a mesma força de quem está vibrando na mesma faixa. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, o Evangelho no lar é para isso. E como é que é ensinado o Evangelho no lar? Que a casa indica. Uma vez por semana, no mesmo horário, com as pessoas da casa ou não, pode fazer sozinho, não tem problema. Eu, por exemplo, eu faço sozinho. A minha esposa ela é católica. Ela frequenta a casa espírita, ela só não veio hoje porque estava com muito trabalho. Mas, senão, ela teria vindo junto. Tá? Conversamos sobre espiritismo todos os dias. Sobre religião, sobre Deus nós falamos muito. E ela faz as preces delas e eu faço o meu Evangelho todos os dias. Todos os dias à noite. Como é que é ensinado? Nós pegarmos o Evangelho, nos reunirmos no mesmo horário, fazermos uma prece, pegarmos o Evangelho, ler o Evangelho, fazer uma reflexão em cima dessa leitura. Alguns até ensinam a marcar as frases mais importantes que acharam, falar sobre aquelas frases. Pode botar água para ser fluidificada, depois a prece de encerramento e só 15, 20, 30 minutos no máximo está o Evangelho mais do que bem feito. Algumas pessoas ensinam a fazer ele aleatoriamente, pegar o Evangelho e abrir. Né? Hoje nós vamos falar sobre caridade, que está aqui, deixa eu ver qual é o item, é o capítulo 13 que eu abri. Não saiba só a mão esquerda o que a vossa mão, que dê a vossa mão direita. Seria o item 13, né? Chama-me caridade. É uma história muito bonita, por sinal. Essa história aqui é maravilhosa. Tá? E a outra maneira que eu indico, que eu faço, eu começo do início e vou indo até o fim. Hoje o meu Evangelho vai ser feito, eu estou no capítulo 21, Prodígios dos Falsos Profetas, que é o que eu vou fazer o meu estudo hoje à noite. E por que isso? Porque o Evangelho tem tanta informação, se nós ficarmos nessa, e o livro tem uma coisa, meus amigos, esse aqui é um livro novo, mas pegue os livros de vocês. Vocês já viram que de vez em quando a gente pega nos grupos de estudo, quando vai fazer a leitura do Evangelho aleatório, a gente vai lá e... mas semana passada caiu a mesma coisa. 2 semanas... Nós estamos precisando ouvir, não é isso que a gente diz? Pessoal, eu tenho uma outra entendimento. Aquele livro está tão manipulado naquela região que ele termina quase que abrindo
esse meu aqui, ó, já está começando a soltar algumas páginas, e se eu fizer, ele vai abrir naquelas que estão descolando. Ah, mas eu precisava ouvir de novo. Não, ela tá... E se eu fizer outra coisa, o Evangelho tem ali na sua primeira parte, no início, tem algo que muitas pessoas passam batido. Ah, isso é chato, eu não vou ler isso. Que é as instruções que tem no Evangelho. Aí diz o objetivo da obra, vai falando, e ali tem, nos mostra, tem algumas palavras para que a gente possa entender os textos. Os saduceus, os doutores da lei, os samaritanos e tudo mais, e a gente vai olhar lá, mas o que era samaritano? Samaritano, para nós, é uma coisa hoje. Samaritano é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz... Na época de Jesus era outra. Ele era a escória quase que da sociedade. E Jesus ele usa como ele exemplo de caridade. Talvez por isso nós tenhamos essa conotação hoje, né, da palavra samaritano. Então nós temos que entender. E aí nós vamos olhando, o capítulo 2 tem uma informação que eu acho fantástica, e muitas vezes passa batido. O capítulo 2, ele vai nos mostrar, e ele vai dizer que não é por acaso que isso está aqui. A vida futura não é por acaso que está no início do Evangelho. É tão importante, o próprio Evangelho diz que é um dos ensinamentos mais importantes que tem, nós entendermos a vida futura. E quando nós entendemos, sabemos que nós somos eternos, que nós somos espíritos eternos e reencarnamos, entendemos a reencarnação, que é as vidas futuras, que o Evangelho mostra, nós vamos entender o porquê nós estamos aqui. E aí, cada encarnação, nós temos aqui. E nós, hoje, que estamos aqui, nós somos privilegiados, no meu entendimento. Por quê? Sempre que a gente compra um ventilador que nem aquele ali, vem um manualzinho junto, né? Ali diz, você faz isso, você faz aquilo, está em 220, né, e coisa e tal, você tem que ligar o botão aqui, botão lá, ele gira, ele levanta, ele, né? Qualquer equipamento, eu trabalho com madeira, como são máquinas que podem machucar e muito, dar lesões e até coisas mais graves, eu não pego máquina nenhuma sem ler o manual de cabo a rabo, como a gente diz. Eu vou olhar tudo, todos os perigos que ela traz, como deve ser usado, manutenção, etc, etc, por minha segurança. E nós temos esse guia, que é o guia da felicidade. Mas, Chico, nós vivemos... Eu estou dizendo Chico, eles não falaram, tá? Senão você não acha porque eu estou falando de Chico Xavier. Estou falando de Chico eu, tá? Que o meu apelido é Chico. Um dia eu faço uma palestra só para contar, tá, Paulo? O porquê de Chico Silvio sendo chamado Chico, tá? É uma história muito longa, daí tem que fazer um seminário. Mas assim, ó, mas Chico, mas nós vivemos num planeta de provas e expiações, de sofrimento. E se nós pegarmos o Evangelho, em nenhum momento Jesus diz, ou os Espíritos diz, que nós vamos ser felizes. Toda a codificação espírita vai dizer o quê? Que a nossa vida não é fácil. Jesus em nenhum momento diz, Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. E eu estou nesse mundo que é um mundo que não tem a felicidade que eu quero. Mas o caminho para ela é aqui. Por que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque o que ele traz aqui é o caminho para nós chegarmos à verdadeira felicidade. É a felicidade lá nos planos, nos planetas, nos planos elevados, que nós chegamos. Mas aqui tem uma coisa importantíssima que muitas vezes a gente não se dá conta. Não diz que nós vamos ser felizes aqui, mas ele diz que todos nós, ele dá a entender, ele não diz, desculpe, ele dá a entender o Evangelho
Cristo nos dá a entender claramente, é muito claro na minha visão, no meu entendimento, que todos nós chegaremos lá. Uns mais rápido, como a gente sempre fala na doutrina espírita, e outros mais devagar. Depende de quem? Depende da doutrina espírita? Depende do Chico que está falando com vocês hoje? Depende das palestras maravilhosas que Divaldo fez, dos livros que Chico Xavier psicografou? Depende disso? Depende de mim, de cada um de nós. E esse roteiro do caminho, verdade e vida está aqui. Meus amigos, eu faço de uma maneira o evangelho que... E o Jorge eu trouxe junto porque eu não sabia se ia ter alguém, daí eu disse, não, eu não falei pro Paulo, mas eu vou levar o Jorge, pelo menos vai ter plateia para me assistir, né? Sabe, a gente tem que garantir, né? Aí eu disse, o Jorge só não aplaude muito, daí, mas pode vaiar, né? Aqui nós falando, não pode. Mas assim, a gente tem que ter consciência que tudo isso que nós fizemos, né, depende de nós. E como eu faço o evangelho? Eu pego uma passagem de Jesus, qualquer ela, e me coloco dentro dela. Eu gosto muito porque assim, quando eu pego uma parábola de Jesus, eu consigo formar um filme na minha cabeça. E nesse filme, eu me coloco, se tem personagens, eu me coloco nesse personagem. O filho pródigo, eu já me coloquei como o filho que saiu de casa, como o filho que ficou em casa, já me coloquei como pai. Nosso irmão disse aqui, para nós fazermos uma reflexão de como nós, em cima do texto que ele trouxe. Essa reflexão, o Evangelho nos permite a cada texto que a gente lê. Nas passagens de Jesus, quando Jesus disse, você não me visitou, eu estava doente, você não me visitou, você isso, você aquilo, não sei o que, você não, você que me ajudou, você que me vestiu, mas quando que te vestimos, Jesus? Quando que nós não fizemos? Quando tu não fizeste ao teu próximo a caridade que deveria ter feito, ou quando tu fizeste, nós estamos fazendo a Jesus. E a gente se colocando ali, eu estou fazendo, é aquele que eu faço ou que eu não faço? A gente tem que se colocar dos dois lados. Parábola do semeador, que semente eu sou? Eu sou aquela semente que ouve e não dá bola? E quantos na casa, quem tem um pouquinho de tempo em casa espírita, né, Jorge? A gente vê as pessoas vêm, não gostei, é um direito. Aí tem aquele outro que acha, mas é bonito, não sei o quê. Mas quem devia tá ouvindo isso era a minha mulher que ficou em casa. Ela é que devia ter ouvido isso, não é eu. Quer dizer, para mim aquilo não serve. Aí tem aquele outro que começa a gostar e coisa, mas os prazeres da vida é tão maravilhoso, é tão fantástico, é os espinhos que ele fala, aquela semente que é abafada pelos espinhos. Não, eu vou tomar cerveja em vez de ir para o centro espírita. Vou jogar sinuca, vou ver futebol, vou ver novela, vou ver Big Brother, que agora tá bom Big Brother, né? E aí eu me afasto também. E tem a semente que dá fruto, é aquela que busca o conhecimento, busca o esclarecimento e começa a botar em prática. O verdadeiro espírita não é santo, o Evangelho diz. Não é santo, não é a pessoa, o Chico que está aqui não é santo. O Paulo, nossa presidente lá da casa, a Regina, nossa irmã lá de Cambará, que agora acho que nos reencontramos, né? Eu não me recordo do nome, né? Ninguém é santo. Divaldo, quando dizia, Divaldo é um ser iluminado e coisa e tal, você sabe o que Divaldo costumava dizer? Divaldo, ele dizia, meu irmão, eu sou apenas um devedor tentando pagar as minhas dívidas. E quem nós somos? Que semente eu sou? Eu sou aquela que ouça, eu sou aquela que troco por qualquer coisinha por outro prazer, ou deixo os prazeres do mundo, ou eu procuro buscar aqui a minha felicidade dentro do que nós podemos.
E quando eu disse que nós somos privilegiados, sabe por quê? Que eu falei lá no Manual das Máquinas? Porque nós temos, nessa encarnação, uma oportunidade que eu acredito que não tivemos em outras. Nós temos a oportunidade de, nós sabemos, como espíritas, tudo aquilo que nós levamos daqui é o que nós adquirimos nessa vida, né? Todo conhecimento, tudo que a gente faz de bom, tudo que faz de errado também, o bom e o mal, mas tudo aquilo que a gente coloca em nossa vida de bom, de conhecimento, de esclarecimento, quando nós reencarnarmos, isso vai estar latente em nós. Vai estar ali que a qualquer momento aquilo, mas tem o esquecimento, mas a qualquer momento aquilo brota no nosso coração. É como a gente diz, a centelha divina é aquilo ali. Aquela centelha daquele conhecimento está ali, aquilo brota e nós continuamos a nossa caminhada fazendo aquilo que nós iniciamos aqui. E nós temos hoje a oportunidade, antes de desencarnar, porque quando eu comecei lá na doutrina espírita, se eu tivesse lido isso aqui antes, minha vida ser diferente. Eu tenho oportunidade agora, porque a minha vida ser diferente agora e depois ser diferente também. Quantas vidas eu tenho pela frente? Está aqui o caminho. Está aqui. Eu poderia pegar aqui a qualquer parte agora, e qualquer parte do Evangelho. Tem um centro espírita que eu gosto muito lá de Gravataí, que a gente faz trabalho para eles lá. Eles usam o Evangelho assim, todo ano é o Evangelho que eles tratam nas palestras. E o palestrante, olha, o teu tema vai ser esse, é a continuação do outro. É um estudo permanente do Evangelho nas palestras deles. Isso é algo assim que eu acho muito bacana. Tá? Porque tem uma sequência, tem uma ordem, e aqui está numa ordem tão perfeita, que tanto que diz, no 2º capítulo, diz a importância de nós conhecermos as vidas futuras, para entendermos o resto. E quando nós falhamos alguma coisa, e ficamos só em cima de uma, nós vamos aprender uma coisa, podendo aprender milhares de outras que está no Evangelho. Mas eu precisava ler de novo. Pessoal, quem lê o Evangelho, eu não sei quantas vezes eu já li o Evangelho na minha caminhada na doutrina espírita, não sei dizer lá para vocês. O ano passado eu comecei, terminei, e agora eu já estou mais de 2/3 dele. E toda vez que eu leio, a gente costuma dizer, quem é da casa espírita vai contar. Mas eu não tinha notado isso. Por que que eu não noto? Porque é tanta informação, é tanta coisa, por isso que quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai pegando uma coisa aqui hoje, outra amanhã. É a mesma coisa que um médico, um cirurgião, sei eu, de qualquer especialidade. O cirurgião não vai, no início da faculdade, ele vai chegar lá e vai cortar um cadáver para fazer o experimento dele. Ele vai primeiro toda a parte teórica, tudo aquilo, e aí ele vai botando em prática, ele vai indo, para chegar lá na frente e fazer. O Evangelho é isso. E nós temos a eternidade para buscarmos esse conhecimento. Mas temos a chance agora de levarmos esse conhecimento para a erraticidade, para o nosso desencarne, e também para as nossas vidas futuras serem melhores. Vocês já pensaram, pessoal, esses dias eu estava fazendo um curso, eu faço alguns cursos pela FEB. A FEB tem uns cursos muito bacanas, é online, é com live, né? E nós lá num desses cursos, tu pode, pelo chat, né? A gente pode fazer perguntas e dar opiniões, e lá se falou em orgulho, né? Porque eu já ouvi dentro lá da Casa Espírita, dizendo, porque o orgulho é a chaga da humanidade, não sei o quê, pro orgulho, né? A gente fala isso, o espírita fala uma coisa. Né? E aí eu já vi espíritas dizendo, mas nesse planeta que nós estamos não existe
um ser sequer que não tem orgulho. Então eu estou justificando o meu orgulho porque o Paulo é orgulhoso, porque o Jorge é orgulhoso. Eu estou justificando as minhas mazelas. Ah, mas o Paulo também é, eu posso ser. No meu entendimento, tá, pessoal? É muito fácil. É a mesma coisa nós botar a culpa no irmãozinho desencarnado, né? Chego ali, tá o meu carro com pneu murcho, por acaso, vou dizer, pá, Jorge, isso aí foi um irmãozinho que queria que eu me atrasasse para nós, que nós nos assaldasse, que é para voltar. Coitado do cara. Passei em cima de um prego, não vi o prego, furei o pneu. Né? É muito fácil a gente botar a culpa nos outros e nas minhas mazelas. E nesse grupo, uma pessoa disse assim, o coordenador, ele disse assim, o importante não é eu pensar no orgulho, é o que eu estou fazendo com relação ao meu orgulho. Ah, o fulano é orgulhoso, e eu? O que eu estou fazendo com relação ao meu orgulho? Nós sabemos que a gente só vê no outro aquilo que nós temos. Né? A gente só vê no outro aquilo que nós temos. Por exemplo, uma pessoa que fala muito, aquela pessoa que fala, que não deixa ninguém falar. Né? A pessoa que fala muito também se irrita porque não pode falar. Está se irritando porque ele não pode fazer aquilo que o outro está fazendo. Mas a pessoa que não fala, que ouve, ela ouve de boa e não dá bola, e quando tiver oportunidade, ela fala. E não se irrita. Então, assim, são coisas que o Evangelho nos mostra a importância de tudo isso. E eu pedi a música, falando no Evangelho, eu pedi a música que diz o seguinte, tem uma parte ali, ó. Deixa eu ver aqui onde é que é. Aí quando pede a paz, né, pelas crianças, Jesus falou nas crianças. Vinde a mim as criancinhas, a pureza das crianças está no Evangelho. Pela coragem de mudar, o que a doutrina espírita nos mostra? O autoconhecimento para que eu mude. E para mudar eu tenho que ter muita coragem. E os espíritos nos trazem através do Evangelho, Jesus nos traz através das suas mensagens, esta coragem. Nos traz esse entendimento da importância dessa coragem. Pela justiça, Deus foi justiça. Jesus foi justiça. Jesus foi justiça. Pela liberdade. O que Jesus nos trouxe? A liberdade. O que a doutrina espírita nos traz? A fé raciocinada. A liberdade de nós pensarmos num grupo de estudo, nós vamos pensar, nós vamos opinar, nós vamos dar a nossa opinião e junto de todos nós vamos formar a nossa opinião. Ninguém vai dizer para mim, é assim. Pela beleza de te amar. Pela beleza de amar. Amar ao próximo. Kardec, eu fiz um trabalho esses dias, né, Jorge? Peguei o Evangelho, peguei a frase de Kardec. Fora da caridade não há salvação. E aí eu peguei o Evangelho, peguei pouca coisa do Evangelho, para tentar entender da onde Kardec criou essa frase maravilhosa. E tem quase que em todas as páginas tem uma frase, tem uma citação aonde os Espíritos ou Jesus nos fala sobre a importância da caridade. E Kardec teve, como a gente diz no nosso linguajar, a inteligência, sacou de uma maneira espetacular que fora da caridade não há salvação. E está aqui no Evangelho, é só a gente pegar, estudar e ler. Abre o Evangelho. E aqui tem mais ainda que diz para um mundo novo, que nós estamos indo para um mundo de provas e expiações para a regeneração. E uma pergunta que eu me faço, que eu ouvi nos nossos grupos lá. Quando eu desencarnar, a minha próxima encarnação vai ser no mundo se a Terra estiver regenerada na Terra ou eu vou para outro planeta? O que eu estou fazendo hoje para merecer estar na Terra como planeta regenerado? Eu
O que eu estou fazendo hoje? O Evangelho não me mostra o que eu tenho que fazer e eu estou fazendo. A esperança de uma nova vida, de uma vida melhor. O Evangelho é pura esperança. O Espiritismo, a doutrina espírita, é pura esperança. Pela coragem de mudar. Falamos antes em coragem. A coragem de mudar é a coragem que Cristo e os Espíritos, pela justiça, que já falamos, a liberdade e pela beleza de... já foi aqui, é duplo até. É que repetia, desculpa. Então vocês vejam que casualmente a música que o Paulo e a Regina trouxeram do Nando Cordel, que acho um poeta maravilhoso, um cara fantástico, né? Não sei se ele é espírita, mas ele traz uma mensagem para nós aqui que nós podemos falar a noite inteira sobre essa mensagem. Em cima da doutrina espírita que está aqui. Eu quero trazer para vocês, casualmente eu li essa semana e eu guardei, eu vou primeiro fazer uma perguntinha. Quem é que participa dos grupos espíritas aqui? Quem é que se diz espírita? Eu sou espírita. Porque tem pessoas que assistem a palestra, mas são católicos. É muito comum isso, né? A gente ter, né? A minha esposa, ela assiste palestras, ela vai, coisa e tal, mas é católica. Eu vou à missa com ela também de vez em quando. Já me perguntaram, mas eu te vi lá na missa. Eu disse, sim, eu fui com a minha esposa. Né? A minha sogra era muito católica, mas aquelas católicas, aí quando soube que eu era espírita, meu Deus do céu, foi um caos naquela família. E aí, né, um dia ela veio com essa história e disse, olha, dona Edith, só vou lhe dizer uma coisa, sabe por que eu sou espírita e a Regina é católica? Dela, porque eu não sei qual é que é o Deus que está certo. Então nós estamos rezando para dois, para pelo menos a gente ficar de boa. Deus é o mesmo, os ensinamentos é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, pessoal. Outra vantagem que o Evangelho tem, que eu acho, porque da doutrina espírita é o que mais me chamou a atenção. Quando nós pegamos a Bíblia, que foi escrita 40, 50 anos depois de Cristo, que os evangelistas, né, depois da desencarnação de Cristo, começaram a escrever, e ela foi publicada 100 e tantos anos depois. Na Bíblia está escrito, segundo Paulo, segundo João. Se eu perguntar lá para vocês aqui, vou perguntar lá para o Paulo, que eu já sou conhecido. O Paulo, um pouco mais novo que eu. Paulo, me conta um fato que aconteceu contigo assim, me relembra aquele fato que aconteceu há 40 anos atrás. O Paulo vai me contar um fato daquelas memórias que ele tem. Agora, se eu tivesse a oportunidade de perguntar para ele um dia, 2 dias, um mês depois do fato, tenho certeza que ia ser diferente. Então, os apóstolos trouxeram segundo a sua visão. E quando a gente estuda um pouquinho os apóstolos, a gente vai ver que uns eram mais, digamos assim, mais apaixonados por Cristo do que os outros. Um era meio desconfiado, sabe? Assim, eram excelentes, né? Mas assim, eles tinham certos, não vou dizer preconceito, eu não sei que palavra usar, mas uns eram mais ferrenhos com o Cristo e outros não. Então isso eles colocaram nos seus evangelhos. A emoção deles, das passagens do Cristo. Uma chamou mais atenção de um, outra chamou... Eu posso contar o mesmo fato do que o Jorge, mas para mim foi uma emoção maior do que o Jorge vai contar de uma maneira e eu vou contar de outra. O mesmo fato que aconteceu. Né? Então assim, e os evangelhos são assim. Aí o que acontece? O homem, quando forma a Bíblia, ele faz a sua interpretação. O homem faz. E o que o Evangelho nos traz? Lá no início. Lá na introdução. Ele vai dizer que o Evangelho não foi escrito por Kardec, por um homem. Foi escrito pelos espíritos. Aqui não tem um personalismo. Aqui tem uma espiritualidade, o livro dos espíritos é uma espiritualidade, o livro dos médiuns é uma espiritualidade imensa, trazendo as mesmas respostas em vários cantos do mundo, para que Kardec pudesse fazer a sua obra. Agora, para nós chegarmos no nosso finalzinho, o Paulo tinha me dito que era 2h15, mas agora me disse que é no máximo 40 minutos, aí agora me desarmou a minha...
Missão dos espíritas, por isso que eu perguntei para quem se diz espírita. Tem um capítulo 20 aqui, ó, que nos fala sobre a missão dos espíritas. O Evangelho diz: o verdadeiro espírito é aquele que dia a dia tenta ser um pouquinho melhor, nas minhas palavras. Cada dia a gente ser um pouquinho melhor. E aí diz assim, ó, o que é quem nos traz essa mensagem é Erasto. Ele diz assim, ó, aos espíritas: ides pregar o novo dogma da reencarnação. O que é um dogma? É uma verdade verdadeira. Não é o dogma que eu tenho que aceitar quando o outro diz, não, tem que ser assim. Por isso que a gente diz que algumas religiões têm os dogmas que eles criaram e que não é um dogma verdadeiro. E aqui é a verdade do Cristo. Da reencarnação, da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal, conforme eu tenha cumprido bem ou mal, suas missões, suportando suas provas terrestres. Olha só, bem ou mal, eu posso levar a mensagem do Cristo, desde que eu tenha suportado as minhas provas terrestres. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Quando nós estudamos a doutrina espírita, e muitos dizem que é difícil, porque nos incentiva a mudanças muito grandes, mudanças internas, mudanças nossas. E tem pessoas que não querem mudar, como eu falei lá na sementinha que ela lhe daria para a gente. Né? Aí diz o seguinte aqui, ó: arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Não mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Sabe quando nós olhamos numa praça um irmão evangélico com uma Bíblia embaixo do braço e falando? Né? Nós vimos vindo, e eu já disse para o jovem que de vez em quando nós espíritas, porque nós espíritas, nós falamos como se fossem superiores aos outros. Eu sempre digo, nós espíritas somos mais devedores que os outros porque nós reconhecemos as nossas mazelas. Né? E aqueles irmãos têm a coragem. Quem de nós teria a coragem de ir para uma praça pública sem aviso nenhum, sem nenhum coisa, pegar o evangelho e sair pregando? E eles têm coragem de levar a palavra do Cristo. Nós não temos. Ah, mas isso não é parte da doutrina espírita. Não é, mas nós aqui está dizendo como nós podemos levar. Aqui eles estão nos incentivando a levar. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviam. Reparais por vosso caminho e segui a verdade. No meio espírita nós já tivemos casos de pessoas que usaram a doutrina espírita, como em outras religiões, usaram para benefício próprio. Por isso que o Evangelho traz cuidado com os falsos profetas, mas há necessidade de ter os falsos profetas para a gente reconhecer. E aí ele vai nos dizer assim, aí tem uma pergunta, que diz assim, a pergunta é assim, quando ele diz que alguns vão se transviar, né? Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Olha essa pergunta. E os Espíritos respondem, Erastos nos traz essa resposta. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdade, caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecerão pelo número de aflitos a que derem consolo. Reconhecerão pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente,
pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhe dará a vitória. Nós vamos reconhecer pelos que realmente têm amor ao próximo, têm caridade no coração, têm respeito pelo outro, não são orgulhosos. Tudo aquilo que o Evangelho traz, ele traz aqui para nós espíritas. E a leitura do Evangelho que eu aconselho é essa. A proposta que eu faço lá para vocês é que tentem fazer que nem eu disse que eu faço. Quando tiver uma passagem do Cristo, por exemplo, vou pegar mais uma parábola, a da mulher adúltera. Jesus estava pregando, chegaram lá um bando de gente, com uma mulher que tinha praticado adultérios. Olha, Jesus me diz uma coisa, pela lei lá de Moisés tem que apedrejar, porque ela é adúltera. E Jesus calou. E continuaram no ouvido dele, né? Olha, o que tem que fazer, o que tem que fazer, não sei o quê. Né? E Jesus diz que olhou e disse assim, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Entre esses que estavam lá levando essa mulher, qual deles eu sou? Aí o Evangelho vai nos explicar. Os que saem primeiro, os que saem segundo e o terceiro. Leia uma parábola, analise e se coloque dentro dela. Porque é comum nós, no nosso dia a dia, nós fazermos comentários julgativos. Não sei se a palavra existe. Julgando. Ah, mas foi só um comentário que eu fiz. Mas o meu comentário está ali naquela ali, ó. Ela tirou, a lei diz isso, ela tirou pedra, tem que apedrejar. Eu estou julgando já. Será que no meu comentário... É difícil isso, pessoal, não é fácil. Mais uma leiturinha. Opa, caiu um microfone aqui. Espero que não tenha estragado. Mais uma leitura. Esse livro eu ganhei agora do nosso amigo secreto lá de final de anos, que a gente fez doar livro, sabe? A gente doou livro. E um colega nosso me deu esse livro. E esse livrinho... gostei muito, é da história do irmão Jacobo, que foi da Federação Espírita. Ele era da República Tcheca, veio jovem para o Brasil, trabalhou, ficou rico, foi vice-presidente lá da FEB, foi trabalhador lá da FEB e coisa e tal. E ele traz aqui, ó, na abertura, que chama A Luta Continua, ele traz o relato do desencarne dele, com todo o trabalho que ele fez. Vale a pena ler, porque a gente fala muita coisa. Por isso que eu digo, quando eu morrer, o Jorge já sabe, o Jorge, se fosse católico, ia mandar rezar uma missa por semana, né, Jorge? Mas ele vai rezar por mim bastante, assim como eu vou rezar por ele, né? Porque nós vamos precisar de prece e não de louvores, hein? Aqui diz o seguinte, ó, ele diz: guardem a certeza de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É o código de sabedoria celestial cujos dispositivos não podemos confundir. Então, ele é o código de sabedoria celestial. É isso que eu tentei trazer hoje lá para vocês, a importância do Evangelho. Cujos dispositivos não podemos confundir. Nós temos que conhecer e temos que aplicar em nossa vida de acordo como os Espíritos trouxeram através das mãos de Kardec. Para encerrar, vocês conhecem esse livro aqui? Agora para encerrar mesmo. Terceira vez que eu falo em encerramento, é só para, sabe, assim, a gente, encerrar, ainda bem que ele vai embora, daí eu, mas agora é a última vez mesmo, tá? Vocês conhecem esse livro aqui? Já leram? Não leu ainda, Paula? Não. Não leu? Minha Vida, todos vocês, quando nós pegamos, eu vou trazer ele, como agora vocês vão ver que eu sou um médium de uma qualidade fantástica, tá, pessoal? Eu vou ser um médium de materialização agora, tá? Olha o falso profeta aí, gente. Olha o falso profeta, hein? Olha, é brincadeira. Eu vou trazer uma analogia de tudo o que eu disse nesse livro. Quando a gente começa a ler o Evangelho,
Nós somos esse tipo de pessoas em um livro. Nós somos páginas em branco, não nos conhecemos quase nada. Aí nós vamos lendo, vamos estudando, vamos fazendo as nossas reflexões e começamos a ter entendimento do Evangelho. E cada vez que nós estudamos e começamos a aplicar o Evangelho, a aplicação, nossa vida termina, se transforma radicalmente. Então nós passamos de um livro de folhas em branco para um livro sendo formado, para um livro feito. Livro esse que será, como eu disse, levado para a próxima encarnação, já com conhecimento que a qualquer momento, num estalo de dedos, numa palavra que nós ouvirmos numa outra encarnação, ele aflora e nós botamos em prática tudo aquilo que conhecemos. Obrigado pela oportunidade e, se Deus quiser, teremos próxima, né, Paulo?